Sejam muito bem-vindos a mais um programa Trícia Dadros. Nesse programa falando sobre feminicídio e outros tipos de violência contra a mulher com a doutora Lúcia Viana. Nós estávamos falando aqui da tese alegada por muitos e muitos anos do Matei por Amor, né? E que foi uma batalha muito grande de uma geração um pouquinho mais velha do que nós, alegando que quem ama não mata, né? Foi um movimento muito grande das mulheres para que... E você acha que... agora eu estou fazendo papel inverso. Você acha que quem ama não mata pegou? Eu acho que naquele momento... Deu um start. Naquele momento, os assassinos que saíam impunes passaram a ser condenados. Vários tiveram novos julgamentos, como o caso do Dock Street. Isso. Né? Vários tiveram novos julgamentos e essa nova geração precisava haver um novo movimento de conscientização. Porque meio que retrocedeu, né? Sim. Haja vista o grande número, crescente cada vez maior. É que acontece que os trabalhos, né, os movimentos, eles têm que ser contínuos, porque é uma nova geração. Não pode parar. Fazer um projeto, iniciar, parar. Porque tem que olha ser só, constante. Gente, eu vou fazer um apelo, não só às mulheres agora, aos homens. Quando eles sentirem que o ciúme tá tomando conta, né? Que tá fugindo do controle. E exatamente, que eles estão propensos a não conseguir controlar, né, os seus sentimentos. Eles precisam procurar ajuda, eles precisam procurar terapia. Eles precisam ser tratados também, né? Porque a gente vem dessa mistura do patriarcado com sangue latino, com... É que nem, acho que é assim, meio que mal comparando, mas a depressão, por exemplo. A depressão, que é tão comum, que é algo tão sério, que é algo tão grave, que hoje mata, né? Então... A verdade é que sempre matou, né? E a gente não ficava sabendo. A gente não ficava sabendo. Como a violência doméstica também, que passou enrustida milhões de anos, né? Então, ninguém sabia, agora as mulheres têm mais coragem. Às vezes, quando surge um caso, aparecem outros contra determinada pessoa. Mas sabe por que eu acho que a violência aumentou demais? Esse é o meu pensamento. Os homens, eles querem dividir o sustento do lar com a mulher, mas eles não se conformam em ver a mulher no mercado de trabalho. Ter colegas de trabalho. Às vezes até exercendo um local de mais destaque do que eles não conseguem, às vezes, administrar isso no seu interior. Entendeu? Então, o que eu vejo, o que me faz acreditar que piorou tanto é que, assim, são homens com alma do passado, né? Criados por homens uma outra cultura, uma outra educação. Que eram provedores, com uma mentalidade do patriarcado, mas sem condição de prover sozinhos. Verdade. Mas eu estava falando da depressão no seguinte sentido. Quando alguém se sente deprimido, ele se dá conta, ele é capaz de dizer: eu preciso de ajuda, eu quero ajuda, porque eu acho que assim, a grande maioria, primeiro, às vezes até a própria família não reconhece. Não, esse é o momento, se passa uma tristeza e tal. Às vezes ainda tem aquelas pessoas que falam que depressão é falta do que fazer. É falta do que fazer, vai se ocupar, vai fazer alguma coisa que isso não existe, enfim. Então, aquela pessoa, voltando ao tema central, aquela pessoa, ela é capaz de sentir: eu estou precisando de ajuda, igual ao homem que já está extrapolando no tratamento violento contra a mulher. Será que ele é capaz de dizer: estou precisando de ajuda, vou me tratar? Eu acho que tem casos e casos também, né? E outra coisa, eu acho que também é
de suma importância que as mães desses homens, que os pais desses homens, ao invés de desempenharem o papel de Proteger o filho. Exatamente. Eles protegem os filhos, sim, encaminhando ao tratamento. É, exato. Porque muitas vezes os próprios pais, assim, nós talvez tenhamos uma tendência a não reconhecer. Não, meu filho é incapaz de fazer isso, meu filho não está sentindo isso. Não, meu filho não faria uma violência doméstica quando ela está inventando. Isso é a coisa mais comum, né, da gente escutar. Ah, ela está inventando porque é algum outro motivo, o motivo não é esse, ela está inventando. Então, é muito complicado. E é muito tênue a história da pessoa que diz que ama e depois agride. Muito. Às vezes as mulheres não conseguem. É um minuto de segundo, porque no minuto seguinte ele se arrepende, ele pede desculpas, ele fala que nunca mais vai fazer isso e depois ele volta a fazer. Só que às vezes a desculpa já não é mais. Já não é mais válida, não é mais porque. Não é mais. Existem homens que acabam tirando a vida das suas companheiras e pagando por um minuto o resto da sua vida. Porque o estuprador... Tratamento no presídio? O feminicida, ele é um preso dentro da prisão. Da prisão. Isolado, estuprador isolado. A regra do presídio, o código de ética do presídio é implacável. Porque vocês têm que tentar imaginar que a comunidade carcerária também tem suas regras. Exato. E as regras são que existe uma prisão dentro da prisão para os estupradores, para os feminicidas, né? Porque existe uma hierarquia no meio do presídio, então eles consideram que, digamos, o topo dessa hierarquia seriam os assaltantes de banco, né? E o código deles, né? No código deles. E o ponto mais baixo dessa hierarquia, o estuprador. Então, gente, é muito difícil um feminicida, um estuprador sair. Sobreviver no presídio. Exatamente. É muito complicado. Então, eu queria pedir vocês, família, rede de apoio de homens que têm muito ciúme, que têm... que amam demais, né? Como diziam, que tem muitas emoções e às vezes se tornam violentos. Procurem ajuda, porque é uma forma de ajudar seu filho, de proteger seu filho. E outra coisa, esses filhos, eles poderão repetir a mesma conduta. Sim. Achando que ali aquilo estava correto. Sim. As sequelas serão absurdas tanto para os filhos homens quanto para as filhas mulheres. Sem dúvida. Imagina uma menina que já presencia, está acostumada a presenciar aquilo, das duas uma. Ou ela vai realmente achar que é normal e se o marido dela ou o namorado dela for violento com ela, vai falar, é normal. Minha mãe vivia isso dentro de casa. É porque se você vive nesse meio... Você se acostuma. É a normalidade. Isso te parece familiar. Mas uma outra coisa, um outro detalhe que eu me recordei agora das consequências dos filhos, o grande número de crianças neurodivergentes, filhas dessas famílias disfuncionais, né? Crianças autistas, também. Né? Existe também uma teoria que se utilizava muito que o autista, um dos fatores que leva a criança a embarcar no seu próprio mundo, é que o mundo que ela vive é muito violento. Entendi. Mas ela já nasce assim. É porque assim, como não está bem definido a respeito, existem várias teorias. Uma delas, né? Certo. Pode ser essa. Pode ser essa, né? Mas existe realmente uma questão de uma fuga. Isso existe. Sim. Uma questão de uma fuga. E, gente, é tão complicado o impacto na vida dessas crianças que essas crianças não aprendem a ler na época certa. É verdade.
não consegue. O aprendizado é prejudicado. O aprendizado é prejudicado. O convívio, o com convívio outras social com crianças. suas crianças, com outras crianças. Às vezes, se acostumou tanto com o isolamento, prefere o isolamento, que quando entra numa sala de aula se sente até ameaçado, com medo, passar mal. Então, eu acho que hoje muito as escolas, as faculdades, elas estão enfrentando um novo mundo em sede de proteção dessas anomalias, sabe? Como conduzir, ter todo um aparato, ter monitores, quadro psicológico. Então, eu acho que todas as instituições, não só escolas e faculdades, todas as instituições, órgãos, porque tem também funcionários que também têm essa tipicidade. As varas de família, com a quantidade de crianças que frequentam as varas de família, né? Ali acompanhando as mães, né? Nessa luta muito sofrimento, por essa pensão alimentícia que abandonados pelo pai. Pensão alimentícia que não cobre os alimentos, né? Nunca cobre, nem sequer. Ainda tem que correr atrás da pensão. Não, e é uma loucura. Por exemplo, eu tenho vários afilhados, muitos afilhados, e tenho afilhados cujo pai não chegou a conhecer, né? Cujo pai nunca pagou uma pensão. Mas o que mais me choca é esse mesmo pai, quando chega na velhice, procurar o seu filho. Né? Tem sido recorrente. Não é? Tem sido recorrente. Mas, enfim, vamos realmente para um intervalinho e a gente volta já falando um pouco mais sobre esses problemas de feminicídio, estupro e violência contra a mulher. A gente volta já. Voltando aqui nessa conversa que poderia se estender por dias e dias, mas que a gente tem que concluir, porque ela é muito ocupada e deve ter muitos outros compromissos hoje. Vamos falar mais das outras associações que você participa, querida? Então, a gente estava comentando sobre feminicídio, e então vamos linkar isso à produção acadêmica para nos levar para as academias. Sim. E muitos artigos têm sido escritos sobre o tema, muito se tem pesquisado. E o resultado dessas escritas, o resultado dessas obras publicadas e artigos científicos, nos levaram a nos embrenhar num outro mundo, para o qual a gente também tem que ter tempo. Que é o mundo das academias. Academia de Ciências, Artes e Cultura da Amazônia, Academia de Literatura da Amazônia, Academia Amazonense do Amazonas, Academia de Ciências e Artes Jurídicas e Letras Jurídicas do Amazonas, que o Dr. Jorge Pinho é nosso confrade também. Então, nós temos muitos confrades, consórcios, como é que a gente chama? No IAB, por exemplo, Instituto de Advogados do Brasil, que é a Casa de Montezuma, né, que nasceu anteriormente à Ordem dos Advogados do Brasil, funciona no mesmo prédio, no Rio de Janeiro, onde Bernardo Cabral ainda tem frequentado as sessões do IAB, é bem do lado da Confederação Nacional do Comércio, na General Justo. O doutor Roberto Tratados também é nosso vice-presidente da Associação de Ciências da Academia de Ciências e Letras Jurídicas. Jura, nem eu sabia. Olha, nos deu posse. Eu tenho muitas imagens com o doutor Roberto Tadros. Então, ele se juntou com o Bernardo Cabral e Júlio Antônio para fundar a Academia de Ciências me falando coisas que nem eu sei do meu pai. E aí, grandes nomes tomaram posse com a gente em 2007. Jorge Pinho, né? Então, desembargadora Liana, desembargador Alcemir,
desembargador Lafayette. Ai, gente. Né? E tanta gente que se foi. João Braga, Marinildes. Nosso professor querido, nosso professor, Marinildes, Marinildes. queridíssima. Nós temos, naquela época, Amazonino realizou essa sessão na presença do ministro Mauro Campbell, que também é consórcio dessa academia, confrade. Aliás, destaque que a ABMCJ tem 4 membros homens. Então, associados honorários, primeiro o ministro Mauro Campbell, que na época da desembargadora Liana tomou posse, depois Marco Schoy, porque pai de uma das filho de uma das presidentes da BMCJ, doutora Itelvina Mateus, reverenciadíssima. E depois tomou posse Júlio Antônio e tomou posse, mais recentemente, por mim, Jean Cleuter Mendonça, que é o nosso presidente da OAB. Então, essas academias, elas têm a função, ela conclama a participar escritores. Então, quem escreve artigo científico, obras, livros... Aliás, vou fazer propaganda. No passado, lancei o livro Minha História. Olha, não sei se você já tem, vou trazer para você. Tem que trazer. Porque essa historinha da minha vida engraçadinha, eu usei... A vida dela engraçadinha. Gente, a vida dela tem muitas histórias. E muitas histórias. Muitos registros que não podiam se perder. Então, eu só agradeço a Deus, porque realmente... Se tem uma mulher que deu certo em tudo na vida... Oh, meu Deus! Lúcia Viana! Graças a Deus, louvado seja Deus! E aí, isso tudo consta do livro Minha História. E vocês todos fazem parte desse livro. Olha que legal! Porque todos que tiveram contato comigo, seja no tribunal, Escola da Magistratura, né, Amazon, Associação ABMCJ, nas academias Jalaca e todas as que eu já citei. Aliás, uma das academias, Lúcia Viana me deu posse. Ah, verdade! Olha aí, não se pode deixar. Foi na Laca, né? Foi Alcama. Alcama, lá na ESMAN. Olha, então temos que reunir, viu? Temos história. Mas é isso, gente. Essa é a minha vamos continuar escrevendo sobre esses temas que são muito importantes, né? Sim. E planos para o futuro, Lúcia Viana? Ai, quero me aposentar. Quero me aposentar. Lúcia Viana não aguenta um dia de aposentadoria. Você não tem ideia do que é aposentadoria para uma pessoa ativa. Sabe quando... Da mesma maneira que você falou na questão perder benefícios e tal, o Jorge se aposentou como procurador-geral, né? Sim. Se aposentou como procurador. Caiu uma bomba no meio da nossa vida. Porque ele entrou com pedido, pensou que fosse demorar anos, e aí foi rápido. Saiu rapidamente. E para você se reinventar após a aposentadoria, não faça isso. Eu nem imagino como diz o meu pai, a aposentadoria para ele é a eternidade. Então eu acho que é melhor, porque se você olha um Bernardo Cabral com 90 e tantos anos. 93 anos. Então, olha só, trabalhava com meu pai ali do lado. Isso. Hernani Galveias com 99 anos e 6 meses. Meu Deus. Lúcido. Bernardo Cabral com 94, 95 anos agora. Trabalhava o doutor Antônio, que era o presidente de honra. Pessoas trabalhando com mais de 90 anos, tem uma vitalidade. Meu pai tem 93, não trabalha, mas faz até imposto de renda de todo mundo da família. Então é assim, Lúcia, eu não te aconselho a parar de trabalhar, porque não vai ser benéfico para tua saúde. Tá bem, vou pensar. A gente, quando acha que tá cansada, a gente reduz uma atividade aqui, saber dizer não ali, também. Mas a aposentadoria, assim, como um ponto final, ela é muito cruel. Talvez não combine um pouco com a minha agitação. Mas eu agradeço. Mas, querida, agradeço demais a sua presença. Onde você vai, você traz luz. Você é amada em todos os lugares que você vai, que você trabalha. Você é amada por alunos, pais de alunos, professores, colegas, confrades, enfim. A nossa querida Lúcia Viana, nosso muito obrigado todos os sentidos. E o meu principal
agradecimento é por cuidar tão bem do meu filho. Do nosso filho. E do nosso filho Maurício também. E do nosso filho Maurício. Muito Querida, obrigada. muito obrigada. Espero que as minhas palavras possam ter contribuído um pouquinho, que seja como uma mensagem geral para todos. Com certeza, eu tenho certeza. Se existe seja no pessoa, mercado de trabalho, seja como mulher profissional, seja como mãe. Se existe uma pessoa que eu desconheço, alguém que não goste, é Lúcia Viana. Oh, meu Deus. Amém. Agradeço a Lúcia por estar aqui com a gente. Agradeço a você pela sua audiência. Sigam-no nas redes sociais, @Triciatadros. E para assistir esse programa através do YouTube, Programa Triciatadros. Muito obrigada, um beijo e até o próximo programa.